Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Conexão Jet, segundo episódio. O primeiro Space foi um sucesso aí, a comunidade abraçou a causa, compareceu aí muita gente aqui no Space, a gente teve um bate-papo muito legal com o Super Team Brasil. E hoje a gente vai conversar aí com a galera da Parabuilders, com o Deb e o Dollar, que já estão construindo aí na Web3 já faz muito tempo. Para começar, né, podem começar se apresentando. A galera com certeza que já conhece vocês, mas, como de costume aí, comecem se apresentando. Vou passar primeiro a palavra para o Diego e depois o Dola e o Deb podem seguir. Beleza, galera? Então, antes da gente começar aqui com a pauta do Space, com a apresentação dos Bravos aí também, é sempre bom a gente frisar um pouquinho, né, galera? Pelo menos nesses primeiros Spaces aí, o que é o JET, né? Nossa missão aqui. Então, como a gente falou no primeiro Space passado, a gente provavelmente vai falar em alguns, né? A galera tá chegando, o mercado tá um pouco morto, então é sempre bom a gente frisar pros Bravos que estão aqui ouvindo aí, construindo o ecossistema de cripto aqui no Brasil, saber um pouquinho. O Jet Latam, cara, ele é um braço de expansão da Gito, né? É uma maneira da Gito se comunicar mais com comunidades e desenvolvedores. Eles têm uma presença muito forte com institucionais. A Gito é um unicórnio, né? Então, eles criaram o Jet exatamente para a gente se aproximar, né, dos desenvolvedores da comunidade e fomentar a indústria Web3, as oportunidades que a gente tem na parte de criação de conteúdo, de empreendedorismo, né, para desenvolvedores, o que tem de novo no mercado e, claro, sempre falando também do ecossistema da Solana, né? Então, se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar para a gente aí nas nossas páginas, né? Segue a gente aí, o Jet Latam, vocês vão ficar por dentro de tudo que a gente vem construindo aí em conjunto. E vou passar agora a bola para o Dolinha. Se apresenta aí, Dolinha. Dispensa apresentações, esses dois aí, mas é sempre bom para falar para a galera também que está chegando, né? Boa, excelente. Obrigadão. Valeu, Diego, Caleb. Valeu, galera que tá aí escutando a gente hoje. Salve, salve. Quem não me conhece, sou o Dólar. Tô aí no mercado há um tempo, né? Acho que já vai fazer uns 6 anos, mano, que eu tô nesse mercado das moedas digitais aí, né, galera? Mas hoje aí como builder, né, construtor, construindo projetos, construindo empresas, viajando o mundo aí, entendendo como o mercado funciona de verdade, como que a gente constrói aí esse novo momento da internet, né? Eu gosto de pensar assim, porque mano, eu imagino que esse momento que a gente tá na Web3 é tipo quando o Google tava nascendo ali, sabe? Essas empresas Web2 que a gente utiliza muito hoje, Instagram e tal. E a gente que tá aqui, por exemplo, a Jet chegou aí no Brasil agora, a gente aqui com o Balts, a gente com a Parabuilders, construindo, buildando, todo mundo que tá fazendo algum tipo de projeto, sabe que, há 3 anos atrás, era muito mais difícil do que é hoje. E aí a gente vendo que tem mais projetos vindo para o Brasil, a gente está conseguindo construir coisas reais, tá? Agora as pessoas estão começando a ficar mais conscientes, né? A gente está tendo aí mais uma galera que quer construir de verdade, então a gente está chegando aí no melhor momento para quem está querendo crescer nessa área, né? Então eu sou um grande incentivador disso, viu, galera? Acho que meu perfil bate muito com isso, já tem bastante tempo que eu incentivo a galera a construir algo, a trabalhar em um projeto Web3, a desenvolver o inglês também, que é muito importante, né, para essa nossa área. Então, é isso aí, galera. De mim é mais falar aí sobre o que a gente tá buildando, construindo, e vamos para cima aí. Contem comigo para impulsionar aí quem quiser evoluir aí no mercado, beleza? Pô, maravilha, Dolinha. Sempre bom ouvir você falar aí de criptos, de Web3, da aula, mano. Passar a bola aí pro Deb aí também, fazer uma introdução. Dispensa a apresentação também, mas é bom, né, Deb? Falar aí pra galera. A gente quer trazer novos ouvintes aí, furar essa bolha aí, sair um pouco dessa bolha tóxica do Twitter, chamar novos entusiastas aí de criptos, de empreendedorismo, de Web3. Então se apresenta pra galera aí e fala um pouquinho de você, Deb. Opa, irmão, claro, com certeza. Mas como tu falou aí, pô, para dispensa apresentações, faço das minhas palavras o Dolinha. É isso, tamo junto, galera. Bora seguir pro Space. Valeu. Tô Que brincando, tô isso? brincando. Tô brincando. Tem que jogar um contraste. Vamos lá, pô. Como tu falou, né? Dificilmente acho que quase nem todo mundo me conhece aqui, mas prazer pra quem não me conhece, me chamo Deb Invest. Particularmente conheci o mercado em 2017, oficialmente, né? Foi através de um jogo que eu jogava na época, chamado Grand Chase, e um cara maluco. Maluco não, né? Ele queria fazer eu ficar rico, eu não tinha noção disso. Ele queria comprar minha conta na época do Grand Chase por alguns bitcoins, que era, sei lá, acho que era 0,12 bitcoin na época.
E o Bitcoin era, sei lá, $500, nem lembro mais. Mas enfim, não aceitei porque eu não conhecia, mas depois que fui estudar a fundo sobre a moeda, eu entendi um pouco do conceito. E depois que eu voltei para falar com ele, ele já tinha comprado a conta de outra pessoa. Mas enfim, mas oficialmente assim, dentro do mercado, vivendo ele mesmo, tô há 4 anos. Então aí, desde 2022, vivendo e respirando esse mercado. Voltei ativamente, né, em 2021, desde a era ali do criptojogos, né? Saudade dessa era, nossa. Como era tão bom ganhar dinheiro apertando o botão, explodindo bomba. Misericórdia, que saudade disso. Mas hoje, né, a gente amadurece com o tempo no mercado, né? A gente começa degenerando primeiramente, né? Acho que muita gente acaba começando nesse processo, degenerando. E hoje, né, a gente está buildando, né? A gente está construindo aí, né? Como o Dólar mencionou, né? Tem o Baltis aí, né? Uma grande ferramenta, né? Que a gente desenvolveu hoje que está ajudando diversas empresas a se conectarem com pessoas que queiram ali, de fato, né, entregar resultado real para as empresas. E hoje, né, tá atuando diretamente como um dos co-founders da Parabuilders, que eu posso dizer isso de boca cheia, que é a maior comunidade hoje de criação de conteúdo, que educa, que ensina e que ajuda a pessoa a performar de maneira profissional dentro do mercado. Então é isso, cara. Aproveitar esse momento de mercado agora que talvez muita gente acabe ficando um pouco triste, né, achando que acabou. Mas eu digo para vocês que bear market, pessoal, esse é meu segundo bear market, né? Eu posso dizer assim tranquilamente, que é o melhor período aonde você pode construir e você cavar a oportunidade dentro do mercado. Então é isso. Espero aí poder agregar de alguma forma, né, algo para vocês aqui dentro desse space. Agradecer aí a Get Latam, né, pelo convite. Ver, por exemplo, como vocês podem ver, né, em pleno bear, tá aí a Gito investindo no Brasil, em desenvolvimento, em estrutura, procurando builders, fazendo com que o ecossistema da Gito cresça cada vez mais aqui no meio Latam, né? Então, vocês podem perceber que tem várias oportunidades, então espero aí entender esse space estar ajudando vocês dentro dessas áreas aí. Tamo junto. Pô, maravilha, Débio. É uma honra pra gente ter vocês aqui, cara. Vocês sabem aí também, eu e o Calevão estamos nessa há anos já no mercado aí que a gente vem construindo conteúdo, né, cara, tentando, né, educar as pessoas sobre o DeFi, sobre a indústria, sobre oportunidades. E agora a gente com essa oportunidade maravilhosa de expandir a Jet Latam, dar continuidade de trabalho aí que a Gito e a Solana vem fazendo no mundo, né, e trazer um pouco mais esse foco para a Latam, para o Brasil inicialmente. E para a gente ter essa missão concluída aí, que é uma missão muito difícil, né, cara? Mas porque a gente que está aqui, a gente luta contra muito FUD, né? Não só FUD, mas medos reais também. Então, a gente precisa contar com parceiros, né, com pessoas que a gente realmente sente essa confiança. Vocês são um exemplo, né, para Builders, você, o Dólar. E é necessário, cara, a gente se unir aí, unir forças para poder passar uma mensagem clara, incentivar a quem quer construir algo de verdade, ter esse tipo de oportunidade, né? E assim, um ponto que o Deb falou sobre o momento que nós estamos, né? Pelo menos eu já escutei isso de muita gente assim que está trabalhando com Web3 hoje, que está buildando hoje, que é o seguinte: esse momento de bear market se a gente estiver mesmo em bear market, é o melhor momento para você estar começando. E isso eu vejo se repetindo com várias pessoas, né? E o meu caso foi o mesmo. Em 2021, 22, eu estava focado em criar conteúdo, entrar em contato com fundadores do ecossistema da Solana, me comunicar com as comunidades. Foi um momento bem difícil, né? Eu estava sozinho praticamente, não tinha muitas comunidades BR na época, então eu tive que botar a cara, sair da minha zona de conforto, começar a trabalhar de graça para em 2023, 24 e agora 25 e 26 começar a colher os frutos, né? Então, eu já queria entrar nesse ponto, né? Falando sobre vocês enxergam que hoje, esse momento agora, se a gente realmente estiver entrando no mercado de baixa, ele é o melhor momento para as pessoas focarem o triplo ou o dobro de vezes agora no mercado? O que vocês acham sobre isso? Eu vou puxar, Pode hein? começar, Dan. Caleb, cara, eu presenciei isso daí em 2021 ali, e eu até falei isso com a galera, porque eu lembro que muita gente estava esperando, 2024 ali, 2025, né? 2025 é o ano para fazer dinheiro e tal.
Não falando de dinheiro, porque é o que a maioria da galera pensa, né? Mas aí, quando eu comecei a trabalhar, galera, assim, com cripto mesmo, sabe? Construindo as coisas, conhecendo gente do mercado, comecei aí em evento presencial, entender que existe realmente uma carreira, assim, ali no Beer de 2022 para 23. Mano, você é louco, galera. Foi a época que mais aconteceu coisa boa, assim, na minha vida. Não falo nem só sobre dinheiro, mano. Tipo, viajei o mundo, consegui crescer carreira, construir a Parabuilders, enfim. Então, assim, na minha opinião, eu acho que esses momentos de queda do mercado, que a galera tá desesperada, principalmente quando a gente tá falando de investidor, tá, galera? Investidor, normalmente ele tá olhando ali gráfico, olha, análise on-chain, eles olham só essas coisas, tá? Não é que tá errado, não. Quando você tá pensando em investir, realmente faz sentido, tá? Mas aí, quando a gente está falando sobre construção, né? Construir um projeto, construir uma empresa, startup, a galera que está fazendo as coisas acontecerem, né? Porque, por exemplo, se hoje a gente tem ali a Agito, se hoje a gente tem, sei lá, a Hyper, alguém construiu algo antes para esses caras terem essa ideia, entendeu? Solana, ela nasceu também de uma ideia. Então, assim, pensem comigo que a tecnologia, projetos, eles nascem nesses momentos em que o mercado ele tá assim mais xoxo. Não é euforia, né? É mais sobre a galera que tá querendo construir de verdade, né? E a tecnologia de cripto em geral, agora eu já vou falar alfa, hein, rapaziada? Tá no momento mais sinistro de mudança. Porque, por exemplo, antes a gente não tinha contas cripto que você conseguia fazer com o Google. Não estou falando que isso aqui é só alguns cases, tá, galera? Mas assim, ó, hoje você consegue criar carteira com o Google, então você facilitou o acesso para quem tem dificuldade de criar uma wallet. Hoje você consegue aprender sobre blockchain com várias empresas de devs, né? Então, assim, ó, antigamente, se você pegar, galera, 5 anos atrás, não tinha como tem hoje, não, velho. Tipo assim, uma escola que te ensina como que você começa do zero, ou então os bootcamps que as empresas estão trazendo, né? O bootcamp ali aprende Move na Solana, Rush, desculpa, gente. Aprende Rush na Solana. Vai lá na EVM, aprende sobre EVM. Não tinha isso, não era tão rico como é hoje, tá? Então a gente está no melhor momento para aprender sobre tecnologia e construir algum produto, tá? E as maiores oportunidades estão agora. E aí, falando de bastidores, galera, vocês não têm noção tanto de empresa, startup, VC, que tá olhando para o mercado de tecnologia hoje, tá? É muito alto, tá? Então, assim, respondendo, né? Falei bastante coisa, mas respondendo o Caleb, eu acho que é a melhor época para as pessoas se dedicarem aí 2, 3 vezes mais do que está se dedicando. Não estou falando só sobre investimento, estou falando de conexão com as empresas e projetos que estão dando oportunidade, né? Um grande exemplo, só para encerrar, galera, um grande exemplo foi no ano passado, uma empresa que pagou para mim e nosso time de dev para ir num evento para a gente conseguir construir um projeto lá dentro. Tipo assim, mano, vocês têm noção, velho? Tipo assim, você ser pago para você ir num evento, tipo assim, de graça, construir um projeto, véi, isso não tem, assim, no mercado normal, né? E é isso, assim, galera, na minha opinião, tá bom? Pô, perfeito, Dolinha. Muito maneiro, irmão. Quanto a falar, cara, fala à vontade aí, mano. O espaço é de vocês aqui, são nossos convidados. É sempre bom ouvir vocês falarem. E isso aí a gente tem que repetir aos 4 ventos mesmo, cara, pra galera entender esse tipo de oportunidade, né, que tá tendo. Vou passar a bola aqui pro Deb. Manda brava aí pra gente, Deb. Pô, mandar braba depois do dólar falar praticamente 98% de tudo. Qual é? Ah, mas, pô, Ele, você ele, sempre. ele se empolgou, mas enfim. Mas, cara, o que ele comentou, um vacilão mesmo. O que ele comentou, pessoal, e o que o Caleb afirmou, inclusive, e foi o que eu falei aqui no começo da minha apresentação. Cara, bear market é o melhor momento do mercado. Eu sei que muita gente às vezes acaba enxergando que, pô, é só queda, eu tô perdendo dinheiro. Aí são outros vieses de bear market, galera. Eu falo, por exemplo, que quando eu comecei, o meu primeiro trabalho na Web3 foi justamente no bear market, que foi em 2022. Eu comecei a trabalhar com uma empresa chamada Singularity DAO, que era um projeto de IA voltado para fazer rebalanceamento de pool e em DeFi
na rede Ethereum e na BSC na época. E eu me conectei com eles, que é uma coisa que o dólar frisou, aumentou, perdão, e aí eu só dou uma ênfase maior. Cara, evento presencial. Mano, evento presencial em período de bear market é a melhor coisa que tem. Porque muitas das vezes, eu tava até falando isso agora há pouco lá no Discord lá da Parabuild, que a gente tava trocando uma ideia com os membros lá. Eu falei com o pessoal, falei, cara, período de bear market é o melhor momento porque é onde donos de projetos, cofundadores, VCs, estão tudo nos eventos para poder caçar talento, para poder caçar gente ali que realmente eles veem potencial de investir e fazer você alavancar no mercado. Porque o que que eles fazem, galera? Qual é o ciclo do mercado? A galera acha que o bear market é o pior ciclo, mas pelo contrário, para o investidor é o melhor. Principalmente para grandes empresas. Porque, na maioria das vezes, eles compram mão de obra barata, né? Por exemplo, num bull market, ele poderia estar investindo $100.000 num projeto, ele vai investir num bear market 30 mil. Mas não significa que ele não está investindo com risco. Ele está investindo com risco, mas o retorno que ele vai ter quando o mercado voltar na bull run, que é cíclico, né? A cada 3 anos, a gente tem uma mudança de ciclo. Então, quando a gente voltar novamente para uma bull run, e ela pode até, inclusive, ser antecipada, porque os ciclos de mercado mudam, hoje já não é a mesma coisa como era em 2022, cara, para ele vai ser muito benéfico, e até para o próprio usuário ali para o builder que está construindo, para ele também é benéfico, porque ele sabe que ele está enxergando uma oportunidade que investidor não enxerga. Investidor que eu falo é aquele investidor que está comprando só o ativo, mas não olha internamente para o mercado. A galera tá vendo o Bitcoin caindo e se desespera. Mas o builder, que é no caso a pessoa que constrói produto, que quer resolver problema, cara, ele tá vendo o mercado aquecido, ele tá vendo que as empresas estão investindo, tá vendo que a galera tá jogando capital para dentro do país, jogando capital para dentro de uma região e tá investindo ali em mais construtores, e mais construtores, e mais construtores. Para quê? Porque eles querem pegar o melhor produto, eles querem pegar a nata da nata, chegar ali no bull run. Irmão, ele vai te vender como se tu fosse o diamante bruto dele. Então, o Bull Run, ele é o período onde ele intensifica o produto que eles construíram no bear market. Então, esse período agora, galera, pode ter certeza, principalmente agora, tá vindo aí na próxima semana, tem o Merge, amanhã, inclusive, não sei se o Caleb vai estar aí, o Diego também, vai ter o Smart Summit aqui no Rio de Janeiro. Pô, já tem as empresas já sensacional que eu já tô mirando. E no Merge, na semana que vem, cara, já é um evento que vai ter muita gente pesada do mercado cripto, mercado de tecnologia, mercado bancário, enfim, dentro de um evento que é onde você tem uma vitrine de oportunidades para poder você caçar ali um primeiro emprego ou contatos para futuros projetos, parcerias, ou até potencialmente, como eu falei no começo, investidor para um produto que você está construindo e aí você conseguir alavancar essa ideia que às vezes está no papel e só está precisando de alguém que dê uma guinada para você ali e, pum, tu consegue, dentro de um evento desse, às vezes, achar um sócio e achar, como eu falei, uma pessoa ali que vai investir em você porque acredita na tua ideia e vê realmente que você tem potencial de levar aquilo ali a um nível maior, porque ele enxerga de modo business e você está enxergando no modo de produto. Então, cara, é a melhor oportunidade do mercado, cara. Aproveita o bear market. Não se desespera, tá tudo caindo, galera. Aproveita para fazer grana com os projetos e vai comprando. Compre o ativo, quando voltar a Blue, tu vai ficar feliz da vida. Então, foca em construir hoje, na minha visão, porque, cara, tu vai se dar muito bem quando a gente voltar novamente aí pro período de bull, que vai só fazer estouração de tampa na vida da gente, entendeu? Porra, irmão, aulas. Exatamente, Deb. Maravilha, Aulas. Deb. Muito bom ouvir vocês, cara. E você fala da dificuldade, e a minha dificuldade agora é de falar depois de vocês três, né, cara? Pô, aí você. É bom chamar os caras preparados assim que a gente não precisa nem trabalhar, os caras falam pela gente, né? Cara, só assinar embaixo aqui o que vocês falaram, mano. Eu acho que esse seu link que você fez aí com a parte de eventos presenciais, a gente gosta muito de falar isso, né? Você tá em eventos, eu acho que mostra muito pra gente uma realidade totalmente diferente daqui. E eu gosto muito de falar também, cara, do momento que a gente vive a nível de regulamentação, né? Tá? Eu sempre bato nessa tecla, mas eu sou bem mid-curve para essa visão aí, né? Acho que o Clarity, acho não, tenho certeza, o Clarity Act vai abrir um mundo de oportunidades aí pela frente, né? Para alguns projetos assim, scan ou coisas mais que não gerem valor, né? Talvez sofram
retaliações frente a isso, mas o Clarity Act, cara, é um oceano novo que vai ser aberto aí a nível de competição, uma indústria muito mais regulamentada, né, fomentada nessa área, porque as empresas mesmo, cara, elas não entram no mercado enquanto ele não está regulamentado, né, enquanto você não tem uma diretriz certa. Antes disso, é um mercado muito mais especulativo, como rola aqui no mercado cripto. Eu já quarentei aí, né, velho? Então eu vivi a época do e-commerce lá, não sei para quem lembra, viveu isso há 20 anos atrás, eu estava na faculdade, comecei a empreender também na época, fiz um e-commerce, já tive 3 e-commerce, na verdade, né? Projetos bem pequenos, e a gente, na época, na minha faculdade, eu era bem júnior ainda, a gente tinha essa dificuldade, cara, de enxergar essa parte de legislação, né? Não tinham leis, por exemplo, que você tem hoje em dia, que você tem, por exemplo, um prazo para devolver um produto e uma UX dizendo para você um prazo de entrega. Nos primeiros e-commerce você chegava a comprar alguma coisa e levar, cara, 1 mês, 2 meses, sabe? E quando você ia para a justiça cobrar isso aí, o negócio ainda estava sendo meio que feito. Então, eu gosto muito de fazer a analogia do momento que a gente vive no mercado cripto hoje em dia com essa época. E assim surgiu a própria bolha.com, novos sites, né? Então, cara, eu acho que é isso. Um dos nossos objetivos aqui é mostrar esse mar de oportunidades aí para as pessoas. E quando eu digo projetos, cara, são projetos que vão precisar de pessoas, de designers, de gerentes de comunidade, né, de gerentes de projetos, de criadores de conteúdo e principalmente de desenvolvedores, né, que é o tema da nossa live principal aí. E aí eu já passo a pergunta aí para vocês, cara, sobre como vocês enxergam, né, iniciativas aí do pessoal que fomenta isso nesse ecossistema. Vocês são um exemplo disso também, através do Parabuilders, do Paradevs. E como que você vê essas iniciativas para desenvolvedores? Como que vocês estão caminhando em prol disso? O que vocês têm feito para encurtar esse caminho, né, cara? Essa conexão com esses desenvolvedores e mostrar esse lado da indústria para eles. Se você não for falar alguma coisa, Calevão, passa a bola aí pro Dólar começar e a gente volta ao loop. Isso que eu ia falar, Fala um deixa o dólar- pouquinho deixa dessa o dólar- iniciativa Paradevs. Como é que funciona a Paradevs? Eu já vi o Dólar comentando sobre, mas eu não me aprofundei tanto. Ah, é o dólar mesmo, gente. O dólar que é o cara da Paradevs mesmo. Vai, dólar. Esse aí tu pode falar 100%, tá, dólar? Esse aí tu pode falar 100%. Vou maneirar, galera. Vou maneirar. Não, esse eu vou falar, não, esse eu posso falar bem, né? Bom demais. Bom, beleza. Mano, vamos lá, galera. O Paradevs ali, a gente criou ele em no final de 2024, quando surgiu a necessidade do próprio Parabuilders ele dar uma evoluída. Porque assim, galera, o Parabuilders ali, a gente é uma comunidade de criadores, né? A gente começou como uma comunidade de criadores. E aí a gente fazia as coisas tudo manual, e aí a gente chegou naquele momento de melhorar nosso sistema, né, de recompensas, porque antigamente, não sei se a galera lembra aí, não tinha tanta campanha para criador de conteúdo, né? A gente que trouxe essa febre assim pro Brasil, tipo, começamos a trazer muitas coisas, muitas empresas olhando, aí começou a aparecer até outros projetos ali na mesma época, né? A gente acertou o time assim. E aí a gente precisou desenvolver um formato de dashboard para conseguir recompensar as pessoas, os criadores, de uma forma mais justa, que era um formato tipo de poker, sabe? Em vez de ser premiações assim, tipo primeiro, segundo e terceiro, né? Na época. Na época parecia ser mais jogo, tá? Não é sistema de via-bouts não, tá, galera? É um sistema diferente que a gente tinha ali. Era realmente constância de criação de conteúdo e o melhor conteúdo baseado nessa constância recebia. Então, o Paradevs nasceu de uma necessidade da Parabuilders, e aí foi passando os meses, a gente foi evoluindo os produtos, a gente foi aumentando o time, e aí chegou no momento ali que a gente começou também a fazer parceria com blockchain, onde a gente desenvolvia bootcamps, né? Então, assim, vou falar aqui, mas, tipo, acho que é tranquilo, né, falar sobre como é que foi o projeto? Tá de boa, né, mano? Isso aqui é bem aberto, né? Só perguntando Claro, você. irmão, claro. Espaço de Beleza. vocês hoje aqui, cara. Mete bronca. Então, galera, lá na Paradevs, o meu sócio, o BC, ele tinha fechado ali com a Sui da gente conseguir fazer bootcamps ensinando sobre Move, né? Então a gente começou a realizar aulas sobre como que você aprende sobre Move, como que você cria um projeto, na Sui ali no caso, né? Então aí essa área nossa educacional começou ali da Sui. E aí nessa mesma época, da época do bootcamp, nosso time ele teve um aumento de pessoas e aí a gente começou a desenvolver um produto de verdade, porque
fazer as coisas da forma que a gente estava fazendo, de formato manual, não funcionava, né? Foi ali que a gente teve a separação de um time de desenvolvimento dentro da Paradevs e um time da parte educacional, né? Aí hoje a gente tem esse time de desenvolvimento que está focado no Balts, então a gente está desenvolvendo aí o Balts, que ele é um gerenciador de campanhas para criadores, e aí a gente está desenvolvendo agora uma tecnologia de scroll, que é um formato de segurança, tanto para o lado do creator quanto para o lado da empresa. Que seria o quê, galera? Vou explicar assim, só para vocês entenderem um pouquinho desse conceito, que é importante para vocês entenderem para onde a gente está indo ali com o Balts, né? Que é o quê? Atualmente, criadores, às vezes, eles querem receber, né, antes de produzir o conteúdo. E as empresas, elas querem pagar só depois que o creator produz o conteúdo. E aí gera uma fricção ali dos dois lados, né? Porque assim, às vezes a empresa ela já pagou para o creator antes e o creator não entregou o conteúdo, ou o creator entrega o conteúdo e a empresa vai lá e não paga. Então a gente está desenvolvendo um formato de contrato onde a gente consegue dar segurança para os dois lados e esse contrato ele funciona com o sistema via multisig. Então a gente está começando a desenvolver essa tecnologia agora. Ela já deve ficar live aí nas próximas semanas. A gente está participando aí de um grants para conseguir alavancar isso mais rápido ainda, né? Então, é o que a gente está desenvolvendo ali com o time da Paradevs. E aí, eu não, será que eu posso falar isso aqui, mano? Acho que eu vou deixar para mais para frente, quando o pessoal anunciar. Mas vai ter mais bootcamp aí, galera, aí, em parceria aí com alguém bem próximo aqui, tá? Bem próximo, bem próximo. Não é a JET, não, mas é próximo da JET, tá? Então, vai ter mais uma parte educacional aí, bem maneira. Então, assim, ó, para quem é dev, acompanha aí as redes sociais, recomendo acompanhar aí a da Parabuilds, que a gente vai falar sobre isso quando começar a crescer mais, tá? Mas está na melhor época aí para qualquer tipo de desenvolvedor ou builder encontrar uma oportunidade, porque vai aumentar muito, tá? Muito. Nem só sobre o Paradevs, mas os outros projetos também. Muito bom, muito interessante. Realmente, Dola, a gente está numa uma janela de oportunidade muito boa para devs, principalmente na Solana, né? Esse ano a gente já teve o hackathon, o Privacy Hack, que era um hackathon focado em privacidade, né? A galera que desenvolve Zika Proofs, pagamentos de privacidade, ferramentas. Teve premiação somando aí mais de US$ 100.000. Além desse, a gente também teve o Graveyard Hackathon, que foi um hackathon para ressuscitar categorias mortas dentro da Solana, com mais de US$ 76.000 em prêmios. A gente também teve o AI Agent Hackathon, que foi mais recentemente, né, com prêmios acima de US$ 100.000. A gente está tendo diversas iniciativas agora do Super Team Brasil. Agora, em março, a gente vai ter o Ideaton. Depois a gente vai ter o Build Station, levando a galera lá para o Hackathon Global da Solana, que acontece 2 vezes ao ano. Então, eu acredito que está realmente numa janela de oportunidade muito, muito boa para desenvolvedores. Ainda mais agora que Alô? Cara, Ah, travou desculpa. aqui. Achei que tinha sido a eu. gente está falando aí de um salário inicial de US$ 5.000 de desenvolvedor ainda, né? Então, Caleb, Então, ô Caleb, Calebão, desculpa foi de te cortar aí, arracha, mas seu Caleb. microfone tá cortando, irmão. Tu foi de arracha, Foi de, irmão. foi de arrasto o Caleb. Tá Tá passando subindo. debaixo da ponte. Tá subindo o morro, irmão. Essa É. vida demora, pô. Cortou o sinal aí, né, paizão? É fogo, mano. Pô, cara, o Mais tempo Calebão chuvoso. voltou? Não, ele não voltou, não. Tá Voltou off não. ainda. Cara, ele tava falando aí das oportunidades que a gente tem aí de hackathons, né? Inclusive, a gente vai passar para vocês o próximo aí da Super Team, que são parceiros nossos aqui do Jet Latam. A próxima data aí é o Ideaton, a gente vai mandar depois o link aqui também do chat do WhatsApp deles, para vocês entrarem lá, onde você nem precisa, cara, ter um produto em si pronto, né? Você precisa mais ter uma ideia mesmo, vocês verem o nível que a gente está chegando, né? E colocar essa sua ideia em formato de um empreendedorismo on-chain, né, galera? Então, assim, é bom ressaltar também que os avanços das inteligências artificiais, né, cara, no sentido do cloud, de vibe coding, né?
Nós também estamos estudando uma forma de endossar isso via lá nosso Discord. O Super Team já fez esse trabalho, faz esse trabalho, fez inclusive uma live ontem excelente, né? Uma parceria do Super Team Brasil com o Noah AI, ele te mostrando na prática. Essa live está gravada lá, então para quem tiver curiosidade, começa a pesquisar sobre isso, porque essas ferramentas de vibe coding facilitam muito a vida do desenvolvedor, né? E uma coisa que eu acho bem bacana na Solana, galera, que eu gosto de falar aqui também, que a gente não quer vencer a galera pelo grito, né? A Solana, nós somos muito assim, drivados por números, por métricas, por fatos, né? Se você vier aqui discutir, falar sobre problemas, a gente vai ouvir. Isso cabe a nível de desenvolvimento também. Na Solana, hoje é indiscutível como é muito mais fácil você criar uma aplicação, até pelo nível de APIs que já estão prontas dentro do ecossistema da Solana, né? Os aplicativos aqui, como as pessoas falam, eles se tornam muito mais horizontais do que verticais, ou seja, você tem uma aplicação que faça uma coisa em específico, por exemplo, só um money market, só uma DEX, né, como a gente vê muito nas EVMs e em outras cadeias aí. Na Solana isso já era mais fácil, com o avanço da tecnologia de vibe coding, de você integrar esses APIs, cara, fica muito simples mesmo, você criar um aplicativo do zero hoje em dia, por exemplo, nem configuração de carteira você precisa fazer, já tem o próprio Prive, né, que virou uma API dentro da Solana, entre você conecta, o seu usuário já conecta com o Gmail, por exemplo, ele já abstrai uma carteira para eles. Então, assim, eu convido vocês a ver isso aí, cara, na prática, porque a gente que está aqui no mercado há anos viu esse processo de transição. Isso no início era muito mais difícil, muito mais complicado. E isso aqui que eu estou passando para vocês, essa live de ontem, são coisas novas, sabe? São ferramentas assim que não tem nem anos, são coisas de meses. Então, se você está aqui, cara, se você é desenvolvedor, você já está um passo à frente. Se você não é também, a parte boa é que você, né, pode chegar junto. Um dado interessante da economia americana na parte de desemprego, a gente está vendo muitos jovens lá, né? A gente vê o que essas posições de desenvolvedor júnior, tem muita gente ficando desempregada lá, perdendo emprego para vibe coding, cara, para, né, essas inteligências artificiais que já fazem um papel, né, inicial ali de um dev júnior. Então, se você não é, cara, dá tempo para estudar. Nós do Jet Latam estamos aqui muito para fomentar isso também. No final do evento, do nosso Space aqui, vai ter até um alfa de nosso primeiro evento que a gente vai fazer aqui, né? Vamos esperar o finalzinho para passar para vocês. Fica aí até o final. E endossando tudo isso aqui que eu acabei de falar, cara. Essas novidades, né? Ouvindo relatos de pessoas mais experientes dentro da Solana, que podem te dar um caminho para isso aí. É claro que, né, isso não nasce sozinho, você precisa se esforçar para isso. Mas você precisa, hoje em dia, como a gente vem falando aqui, estar no momento certo para construir, cara. O que vocês precisam é estar próximos de pessoas que querem fomentar esse ecossistema, né? O Zé é outro brabo aí que entrou, troco muita ideia com ele, né? Vai ser o nosso parceiro nessa iniciativa aí também, é um cara que sempre endossou a indústria, né? Inclusive o convidado aí do nosso próximo Space também, com certeza. É um maluco que eu tiro o chapéu aí, que está há anos, sabe, OG dos OGs. E como eu falei no início, cara, a gente quer se aproximar desse tipo de pessoa, né? Do Super Team, da Parabuilders, do Zé, do Deb, do Dólar, né? E de outros criadores que a gente vê aqui também surgindo, né? A nossa campanha com eles lá, cara, tá mostrando muito talento aí pra galera. E é isso, se você tem um produto bom, se você tem uma fase que o Clarity te endossa isso aí, se você tem assim um movimento fundamentalista indo de encontro a isso, nada melhor do que a gente ter uma comunidade que abrace a causa, né, cara, e mostre para vocês assim como fazer, pelo menos o caminho, né? Então é isso, Calevão voltou aí? O Calev nem tá mais como orador, né? Deixa eu botar ele aqui para cima aqui comigo. Pronto. Vetado. Quer complementar aí, Debinho? Acho que ele já tá aí. Aí, foi. Não, Caleb, espera aí, o cara veio de boa, pô. Ele complementa. Tô aí. Voltei. voltou. Aê, garoto. Pô, subiu o morro, né, irmão? Acontece, pô. É foda. Loguei aqui no celular. É isso, eu escutei um pouquinho do que o Diogo falou. No final do Space a gente vai soltar um alfa aí sobre mês que vem, né? A gente vai ter uma novidade aí bem legal para a comunidade. Eu só queria puxar um assunto que eu acho que o dólar pode acrescentar bastante, que é a questão que hoje é muito importante que o profissional esteja presente no digital, né? Como é que o dólar vê isso, né? Como é que a presença no digital faz diferença? Até não só falando de creator, mas também para o desenvolvedor, né? Se o cara está aprendendo ali alguma coisa, ele pode documentar a jornada dele. Ele pode começar a postar conteúdos para começar a ganhar autoridade, né? E ser reconhecido talvez por um tema específico, né? Se tornar um especialista e começar a
cultivar isso? As pessoas te reconhecem por um tema? O que que você publica, o que você aprende? É, a sua presença no digital traz valor? Então, eu gostaria de que o Dola desse uma palavra sobre esse tema aí. Boa, mano, boa, excelente. E é bem o que eu tô batendo muito na tecla, né, esses últimos dias. Assim, é igual eu conversei com um amigo meu agora recente, tipo, meio que eu tô montando estratégias para algumas empresas aqui no meu bairro, né? Alguns amigos, assim, que têm empreendimento. E aí eu percebi que, mano, as pessoas, elas estão muito presas na bolha delas, né? E aí quando eu observei a operação do cara, ele consegue, tipo assim, galera, tirar mais ou menos 600 a 800% de lucro no produto dele. E é um produto que sai muito, né? E aí ele não tinha presença nenhuma no digital. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, mano, peraí. Por que que esse cara não tem presença no digital? E aí eu percebi que, tipo, em sua maioria, tá? Foi mais de uma pessoa. É porque esse foi o caso de ontem. Eles não estão observando o movimento que está tendo no digital para quem é empreendedor. Isso não é todos os casos, mas na sua maioria eles não estão observando isso. Qual que é o problema, assim, que eu observei? A maioria não tem, por exemplo, amizades para poder te puxar sobre, né, como crescer sua empresa no digital. Eu estou falando agora um resumo da maioria das empresas e pessoas, tá? Isso eu estou falando no caso de pessoa Web 2. Não tem amizades para te incentivar, tá muito focado ali em curtição, em sua maioria na maioria de suas vezes, não consegue crescer o projeto, crescer a empresa dele. Agora pegando um pouco da galera Web3, a galera, pô, quer desenvolver o produto, mas eles mesmos não crescem sua identidade no digital. E aí, o que que eu queria falar? Por que que eu quis dar essa primeira intro, assim, sobre essa parte? Hoje, a maioria das pessoas tem um telefone. Se a gente pega no Brasil, são mais de 200 milhões de pessoas, e se você pegar ali, mais de 70% eu acredito que tem um telefone, né? Eu não tenho os dados aqui certos, tá, galera? Quem quiser depois aí dar uma IA e pegar esses dados mais certos, mas eu acho que eu tenho quase certeza que é uns 70%. Pensa comigo, se você tem um produto, e se você tentar vender esse produto na rua, você vai conseguir, sei lá, encontrar ali uma pessoa, 10, 50, não sei quantas pessoas passam numa rua ali, 100, né? 50, 100, 200, depende de onde você tá. Se for no centro é até mais. Quando a gente está falando de digital, a gente tem aí mais de, sei lá, se é 200 milhões, a gente tem 70%. Vamos jogar abaixo, vamos jogar 50%. A gente tem 100 milhões de pessoas na internet hoje brasileiras, exemplo, né? Então, assim, velho, se tem 100 milhões de pessoas hoje na internet, por que que seu negócio não está no digital, né? Então, assim, você está fazendo alguma coisa para o seu negócio, ele tá presente no digital? Essa é a primeira coisa que eu queria trazer. Agora vamos falar de presença no digital, né? Se o seu negócio ele já está no digital, como é que você ganha tração? Vamos usar o exemplo do Toguro, que é o exemplo, eu acho, mais recente, assim, né? O cara, ele criou comunidades, ele criou projetos ali que comunicavam com a comunidade, e aí depois de alguns anos, ele entendeu como que a internet funciona. E galera, o digital, ele funciona muito por repetição, por você ouvir a comunidade, e aí, agora eu já entro, né, eu dei a introdução de Web 2 empresas, Web 3 projetos, agora a gente vai falar de Big Techs, ou de gigantes projetos aí, né? A maioria estava com a cabeça presa em propaganda física, propaganda na televisão, e os caras, eles ainda não tinham entendido que a gente está na Creator Economy, tá? Assim, por que Creator Economy? Eu não falo nem de você ser criador de conteúdo. Eu falo de você usar a sua marca, o seu pessoal, você, como a própria estratégia de marketing da sua empresa. E por que que eu estou falando isso? Porque você, como pessoa, é a que sabe melhor sobre seu produto, né? A gente sabe que, assim, é um pouco difícil, por exemplo, quem está construindo o projeto agora, pode ser Web 2, Web 3, construindo uma empresa, que é um pouco difícil você ter tempo. Só que, assim, se você não consegue ter tempo para
escalar sua empresa baseado no momento que a gente está atual de mercado, falando de Creator Economy, provavelmente você vai perder a maior oportunidade que tem de crescer o seu negócio. E aí negócios que podem, mano, qualquer tipo de negócio, na verdade, tá? Eu lembro que muita gente fala, mas como é que eu vou, por exemplo, vender meu negócio de vender. Eu tirei uma foto ontem, né? Daqueles negócios de metal, latinha, sabe? De você ir lá, depositar a latinha e tal. Como é que eu vendo um negócio de latinha? Cara, fazendo vídeo viral. Fazendo vídeo viral, falando o que você faz, falando o seu diferencial, você tem que estar presente, assim. E o mais importante é fazer amizades, assim, no contexto digital, que vão te incentivar e vão estar do seu lado. Aqui na internet, velho, é todo mundo, assim, tentando o seu espaço, tentando construir o seu espaço, e quem é diferenciado, quem entende algoritmo, quem entende como conversar com as pessoas, quem entende copy, e entende o momento de mercado é quem mais aproveita, né? Então, assim, pô, entrei em várias camadas aqui, mas é porque eu precisava dar esse contexto para o pessoal entender. Assim, galera, a gente está no momento em que ter presença no digital já não é um plus, não. É necessário para quem quer escalar de verdade, tá? Então, assim, para qualquer pessoa que está ouvindo aqui, se você é founder, se você está querendo construir seu projeto, ou se você é criador de conteúdo também, você tem que estar todo o tempo ali entendendo como é que funciona o mercado, como é que você cresce, você tem que fazer a análise do seu perfil sempre, se seus números estão crescendo, se o que você está fazendo está dando resultado, porque é assim que você vai saber, e na verdade é assim que você vai converter e conseguir mais oportunidades lá na frente. Se você é founder, quer ser creator, eu recomendo estudar ali. Eu gostei muito quando eu estudei sobre o G4 Educação, sobre lead growth, Founder Lead Growth, que é basicamente o founder que já cria conteúdo para a empresa, tá? O G4 Educação passa, mano, muito alfa em relação a isso, tá? Eu acho que a gente, né, eu sou founder também, a gente tem que estar todo o tempo ali aprendendo como é que melhora as nossas skills, como é que a gente evolui nessa parte, para que a gente consiga ter os resultados necessários para o crescimento da nossa empresa e ela não ficar para trás, né? Um grande exemplo, agora para encerrar, é a própria Netflix, né, galera? Netflix, ela era uma videolocadora, pô. Olha como é que é a Netflix hoje. Os caras souberam se adaptar. E aí, se você for pegar, por exemplo, a Rede TV, pô, a Rede TV. Não, exemplo bosta, né, galera? Vamos pegar a Globo. Pegar a Globo ali. A Globo começou a perder espaço para Netflix. O que eles tiveram que fazer? Lançar o Globoplay, acho que é uma parada assim. Mas, pô, depois que a Netflix já, mano, já dominou o mercado de stream, né? Hoje a gente tá na fase agora que eles, pô, eles ditam preço, eles colocam anúncio, já é uma outra fase. Mas os caras, eles souberam se adaptar ao mercado e tomaram uma gigantesca proporção das pessoas, né? Então fica a dica aí para quem tá querendo se posicionar. E é isso aí. Tamo junto. Maravilha, Dolinha. A gente vai encaminhando aí, cara, para os 10 minutos final do nosso Space. Fazer um breve comentário sobre o que você falou aí, cara. E todo esse lance do digital que você falou, e o pessoal entender aqui, trazendo para o nosso nicho aqui mais do Space, as oportunidades de você fazer isso on-chain, né, cara? Hoje em dia, se você entra ali com digital para mobile, que é o foco da maioria, né? Você entrar ali na Apple Store, a Play Store é um oceano vermelho enorme. Você está construindo isso aí, gente, on-chain, principalmente na Solana, você vai receber muito incentivo sobre isso aí. A gente viu a campanha do Seeker, que deu um airdrop aí em torno de 15 a 30 mil dólares, né, para desenvolvedores. A gente vai ter essa campanha 2. Então tem bastante alfa aí, cara. É a única chain que faz isso aí, e tem, né, escolas aí pontuais no mundo. O Jet, o Super Team entra muito nessa parte também. Faz parte do alfa aí que eu vou deixar para o Calevão terminar depois os Spaces aí falando para vocês. E a gente está trabalhando exatamente nessa linha, de mostrar também para vocês, para a indústria, né, para novos desenvolvedores, as oportunidades que tem de negócio mesmo, cara, de números para você empreender on-chain, né? Se você fizer algo em Web 2, você, além da concorrência, vai ter que gastar muito mais mão de obra. A Web 3 ela permite também uma ação mais comunitária, a nível de comunidade, você procurar, às vezes, um designer, um gerente de projetos, né? Um cara para marketing, para mídias, enfim. Estudem oportunidades, colhem com a gente vai estar sempre falando sobre isso aí.
E aproveitando o gancho, galera, gostaria de agradecer imensamente aí o pessoal que vem dando um suporte enorme para o Jet Latam. A gente bateu os 600 seguidores com um mês de operação fazem hoje, né, no Twitter. Batemos também 300 membros no Discord. Agradecer a nossa equipe aí, que além de mim e do Caleb, aí tem o Seven e o Rafa, que estão sendo de extrema importância para esse sucesso do Jet. E claro, vocês também, os criadores de conteúdo, os nossos parceiros, né? Então, um prazer enorme para estar aqui com vocês. Reforçar aí o Alpha, galera. Eu vou passar a voz aqui, vou deixar no link aí do Jet Latam o link lá do WhatsApp do Super Team, tá? Para quem quiser participar desse Ideaton, aprender um pouco mais sobre Vibe Coding, né? Como você colocar essa sua ideia no meio digital, que o Dólar Todo explicou para vocês as vantagens aí, e que eu estou dando aqui uma leve faísca aí de você estudar onde entram essas oportunidades a nível on-chain, a nível de você construir isso, principalmente na Solana, né? Não só das facilidades de ferramentas, mas também dos incentivos, beleza? Vou passar aí a voz aí pro Calevão, manda braba aí pra gente. Show demais. Também queria agradecer a comunidade. Realmente, muita gente está ajudando aí o crescimento do Jet Latam. Só gratidão. Para encerrar, galera, amanhã, lembrar vocês que amanhã encerra a nossa campanha lá no Bounties. Então a gente vai anunciar os vencedores em breve, mas amanhã é o último dia para participar. A gente já teve grandes submissões, ótimas submissões. Se você está pensando em participar, cara, vale a pena, são $100. A gente vai escolher 5 vencedores. Então entra lá no Bounties e acessa a campanha do Jet Latam, porque já já vai acabar. E o último alfa, cara, é comentar sobre uma surpresa que a gente vai fazer no mês que vem, em abril. Nós vamos ter uma surpresa para a galera aqui do Rio. Então, se você quiser ficar por dentro dessa novidade, acompanha o nosso Discord, entra no Discord do Jet Latam. Em breve a gente vai começar a soltar mais informações sobre essa surpresa para a galera que é aqui do Rio. É muito importante a gente estar fomentando o mercado Web3 aqui na região. A gente sabe que São Paulo é muito forte e é muito bom ver que novas oportunidades estão surgindo, tanto no Rio, até em BH, né? Que eu vi agora um anúncio que vai rolar um evento bem grande em BH. Eu sei que o Dólar está nessa missão aí de levar eventos para BH. Quem sabe pode rolar alguma coisa da Agito em BH futuramente. Então fiquem por dentro, especialmente a galera aqui do Rio, que vai ser bem interessante essa surpresa, tá? E lembrar também, né, de, de entrar no WhatsApp do Super Team Brasil. A gente vai ter a preparação pro Ideaton agora, no final de março, e o Build Station em abril, levando para o Hackathon Global. Então é legal você participar se você tiver uma ideia. Você pode participar com uma ideia e depois você desenvolver essa ideia para participar do hackathon, formar um time, quem sabe aí concorrer a essas grandes premiações que os hackathons da Solana vem trazendo. Como o Diego mencionou, tem muita oportunidade no Solana Mobile. A gente teve o Solana Mobile Hackathon que terminou, se não me engano, em agosto do ano passado, focado só em apps mobile para o Seeker. Teve mais de $100 mil em prêmios também. Então tem muita oportunidade. É, Recebi uma mensagem aqui dos bastidores. Eu posso falar então, vai rolar evento do Jet Latam em abril. A gente ainda está confirmando a data, o local, mas vai ser aqui no Rio de Janeiro. Então fiquem espertos, principalmente desenvolvedores. Vai ter esse primeiro evento aí do Jet Latam e as vagas vão ser bem limitadas. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais. Vai ser um momento muito especial para gente. E lembrar que a gente vai estar pelo Merge, né? Todo o time do Jet Latam, a gente vai participar aí do Merge. Agradecer também ao Deb, que deu uma moral, e ao Dólar, que deu uma moral nos ingressos. A gente vai estar aí pelo Merge, no Side Events. A gente vai estar lá na Solana House também. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, conversar com a gente, saibam que a gente está de braços abertos aí, DM aberta, para conversar sobre qualquer tipo de ideia, beleza? É isso, Diego. Acho que deu para falar tudo agora. Porra, maravilha, irmão. Falou sim. Vou passar a bola aí pro Dolinha e pro Deb se despedirem da galera, mandar os recados finais aí. Da minha parte, agradecer a presença de vocês aqui, galera. Sem vocês aqui, né, ajudando a gente, né, nos próximos spaces a gente vai abrir para a galera perguntar também, para a gente se aproximar um pouco mais da comunidade, desenvolvedores.
E vocês, principalmente, né, cara, que estão aqui com a gente, ajudando, suportando boas ideias. O que a gente quer passar aqui para vocês é exatamente essa imagem. E não só em imagem, né, em ação também, através desse tipo de evento que o Caleb comentou aí, que a gente está fazendo acontecer mesmo. A gente quer nos aproximar de quem quer construir de verdade. E se você tiver com essa mesma pegada que a gente, cara, pode chegar junto que vocês vão ser super bem-vindos. Tanto para desenvolver na Solana, ou como participar da comunidade, ou para criar conteúdo, ou para tirar dúvida, né? O que a gente puder ajudar também, os builders, os desenvolvedores, os criadores de conteúdo aí, conte com a Jet Latam também. Passa a bola aí, manda aí, Dolinha. Os votos finais aí, depois passa pro Deb, por favor. Boa. O Deb, eu acho que. Ô, Deb, você queria falar alguma pauta aí? Que eu sei que o Deb tinha levantado a mão. Senão eu vou dar ele aqui para não tomarem. Deixa eu falar dessa vez agora, mano. Posso? Vai lá. Obrigado. Obrigado. Galera, não, na verdade, eu só queria contar pra galera aí, ó, quem for participar dos eventos do Rio de Janeiro, pode ficar tranquilo e mexer com o celular na rua que ninguém rouba não, tá? Eu sei que tem esse preconceito aí de vocês, tá bom? Só em São Paulo, galera, que você tem que esconder o telefone, tá bom? Desculpa aí, mas Rio de Janeiro aqui é de boaça com essas coisas, tá? É só isso, mas já vou aproveitar aqui a brincadeira, agradecer aí vocês pelo convite mais uma vez aí, né? Espero que o assunto de hoje, galera, tenha agregado a vocês de alguma forma. Se não agregou, pessoal, lamento, mas convido vocês aí a nos seguir e participar lá da Parabuilders, na nossa comunidade. Lá você pode trocar ideia conosco praticamente todo dia, tá bom? E complementando aí o que o Dólar tinha comentado lá atrás, nessa parte de você vender o teu produto, cara, seja produto do seu produto. Ponto. O que a gente vê muito, principalmente em evento aqui, Dólar, então tá cansado, careca de experiência como essa. Caleb, então nem se fala, o Diego Cruz com certeza tem. Cara, a gente pega às vezes muita gente para conversar sobre produto, o próprio dono não sabe falar sobre produto. Cara, isso é terrível, gente. É terrível. Se o próprio dono não sabe como vender o seu produto, tu imagina ele vendendo pro cliente. Não rola, pô. Então seja produto do teu produto, pô. Simples, direto, e tu consegue ter resultado aí, escalar dentro desse mercado arbitrista. E no final, cara, cola com a Jet Latam, gente. Você tem a oportunidade aí de construir com a Gito, no Brasil, contato direto com o brasileiro. Não precisa falar inglês, só falar com... Se você quiser falar com inglês com eles aí, não, Caleb, Diegão, também, né, tá de boa, né? Se o pessoal quiser falar inglês com vocês aqui, pra praticar, tá suave. Mas, galera, cola com eles, cola na comunidade deles, porque lá você vai poder crescer, lá você vai poder ter ideias de construção de produto. Inclusive, eles podem ter oportunidade até de agregar vocês dentro do time da Gito. Enfim, pensem justamente em você criar conexão, escalar a ideia para poder você fomentar um produto e você alavancar esse produto. E você tem a faca, o queijo, o pão, tem um cafezinho na mão para você fazer isso tudo funcionar. Só coloca os caras. Tá aqui do ladinho de vocês. Faz isso que é sucesso e vocês vão prosperar muito aí quando vier a bull market. Tá bom? É isso, meus agradecimentos. Tamo junto. E agora tu pode falar, Dolinha. Eu fui rápido, tá? Agora eu vou falar aqui uma questão, né, galera? Vamos lá. Deixa eu ver por onde eu começo com esse cara. Tudo... Boa, galera. Só agradecer aí, mano. E aí, Caleb, Deb. Todo mundo que ouviu a gente. Pô, muito massa o assunto de hoje aí. É muito bom ver o que a gente está fazendo aí no Brasil, porque a gente sabe que são poucos projetos que estão realmente aí colando com a comunidade, que estão trazendo oportunidade, né? Então, parabéns aí para vocês, mano. Que nem eu já falei, estamos aí 100% à disposição para ajudar no que vocês quiserem. E, galera, agradeço aí todo mundo. Vou dar só um reforço aí no Baldes, galera. Falta 16 horas, mano. 16 horas, galera. Ainda dá tempo de participar, hein? Se você fizer um conteúdo aí excelente, tem muita chance de você ser um dos 5 vencedores ali. Que nem o Caleb trouxe, são $100 para os 5 primeiros. Mas, rapaziada, vai ganhar o cargo de Content Creator da Jet oficial, rapaziada. Jet Latam. E olha só, todo mundo sabe, mano, quando você tem um cargo assim cabuloso, as oportunidades que aparecem pós isso, mano, é surreal. Galera, eu sou a prova disso, tá? Então, assim, o dinheiro ali vai ser top demais, mas esse cargo aí é o maior diferencial, porque os meninos já até falaram que esse cargo aí vai ser extremamente limitado, tá? Então, quem não tá participando, corre lá, Balts.work, e aí vai ter lá a campanha da Jet, acaba em 16 horas.
dá uma analisada, vê o que eles estão pedindo, faz tudo certinho, produz um conteúdo diferenciado, que eu tenho certeza que você tem chance de ganhar aí, beleza? E não esqueçam de seguir todos nós aqui na rede social, né? O Parabuilders, o Jet, a Gito aí também, seguiu todo mundo. Obrigado, Gito. Te amo. E é isso, rapaziada. Vamos pra cima. Valeu! Valeu, galera. Abração a todos. Tamo junto. Valeu, galera. Abraço. Até o próximo Conexão Jet. Valeu. Valeu. Sabor Jet Latam. Sabor Sabor. Jet. Sabor Sabor Jet. Jet. Sabor! Sabor Jet.